senhor pode dizer seu nome completo? João Souza dos Santos. O senhor autoriza que essa entrevista e as imagens que nós fizermos do senhor pode ser usada para a realização de livros, documentários e filmes? Sem problema. Tá certo. Então, seu João, nós já explicamos, né, qual é o objetivo geral do projeto, né, que é falar a história da Transamazônica, né, dos 50 anos da Transamazônica. O senhor está sendo entrevistado porque o senhor é um pioneiro e também é filho de pioneiro. Então, a nossa primeira pergunta vai exatamente nessa direção, né? Eu queria que o senhor falasse da sua vida antes de vir para cá, né? De onde o senhor veio, como é que o senhor veio para cá, como é que foi sair do seu lugar de origem e vir até aqui? Como é que foi isso? Eu sou um paulista do interior, que a gente plantava roça, diferente daqui a gente cultivava algodão, desde criança. Desde meus 12 anos, a gente plantava, era agricultor no interior de São Paulo. E plantava algodão, milho, entre outros. E dali para cá, sentindo a dificuldade também, a gente não tinha terra lá em São Paulo. Meus pais decidiu procurar outro rumo, e foi que aí a gente se deslocou para a Transamazônica, apesar de que, eu sou bem sincero, eu vim porque a família veio na época. Hoje sou orgulhoso de estar aqui, mas na época a gente veio acompanhando os pais para o pensamento de crescer na vida e desbravar a Transamazônica. De que lugar de São Paulo sua família era? A gente é do interior de Pereira Barreto, lá já divisa de Mato Grosso, próximo à Ilha Solteira, na região de São José do Rio Preto. Lá a família do senhor já era proprietária de terra? Não, a gente era arrendatário, que se chama na época a terra de um patrão, a gente pagava uma porcentagem para o patrão. O senhor falou que se dedicava à lavoura de algodão, de milho, entre outros. Esse cultivo era feito apenas com a mão de obra familiar? Isso, só nossa família mesmo que cultivava essas terras. Capinava, plantava, colhia. E em que ano exatamente a família do senhor veio para cá? Nós viemos para cá em 1974. Como é que seu pai soube? Porque imagino que o senhor era muito pequeno na época, né? Nem tanto, mas já era mesmo. Mas como é que seu pai soube da Transamazônica, que aqui era fácil adquirir terra? Como é que foi? Como é que ele teve notícia disso aqui? O meu pai era uma pessoa assim, analfabeto, mas ele era muito ligado às notícias, né? De rádio, naquele tempo era rádio, a televisão era muito difícil. E ele era muito ligado e pegava a notícia que estava abrindo a Transamazônica, ia distribuir terra para o povo. E ele, através de um pessoal em São Paulo, não sei, do INCRA, né? E a gente, ele ajeitou para a gente vir para cá. Ele ganhou ou comprou o lote dele? Essas terras foi ganhado, né? Apesar que até hoje a gente acho que não pagou tudo, mas foi ganhado. E quantos membros da sua família veio? Veio seu pai, sua mãe, irmãos? Quantos membros da sua família? Nós éramos um casal de pai e mãe e 5 filhos. Nós viemos em 4 e um ficou lá em São Paulo, uma moça. Nunca veio para cá? Ela veio já depois, com 20 e tantos anos, veio nos visitar. Mas não se estabeleceu aqui? Não. Quando você veio para cá, você tinha que idade? Na chegada aí eu completei 20 anos, no dia que nós chegamos. Já veio mais grandinho, né? Já. E onde é que era o lote do senhor exatamente? O nosso lote era daqui 17 quilômetros numa vicinal, entrando 5 quilômetros rumo a Altamira. Como é que foi a vinda de São Paulo para cá? Como é que vocês vieram? Vocês vieram de barco, de avião, de ônibus, de caminhão? Naquele tempo eles deslocavam muito o pessoal para cá de avião, mas nós viemos de ônibus.
Quantos dias? Nós gastamos naquela época uns 3 dias, né, até Itaituba. De Itaituba foi que mandaram um sofrimento, mandaram meu pai, deslocou meu pai e outros vizinhos para cá entrar na vicinal. Nem estrada não tinha naquela época, né? Tinha a Transamazônica, mas a vicinal era só derrubada de machado, aquele era pulando madeira, até chegar no local e escolher o lote, né? E da Transamazônica, pegando por essa vicinal, como é que era o deslocamento aí? Era a pé, de carro passava? Sofrimento, é que eu estou dizendo, né? Era pulando madeira, árvore derrubada, porque era só derrubada, o pique é derrubada a árvore para depois que o trator ia passar ainda, pulando com ramanchi nas costas, pulando árvore, peça, até chegar no local para fazer o tal de tapiri, sei lá que chamava na época, né? Nós não tínhamos esse costume. Nós chamava tapiri para a gente ficar debaixo e dali fazer um pequeno roçado para iniciar a abertura de um lote. Tá. Então, lá em São Paulo, o seu pai era uma pessoa bem informada e soube que estava sendo distribuído terra aqui. E aí ele procurou o INCRA. Isso. Então quem fez essa intermediação foi o INCRA. O INCRA. O INCRA de lá com o INCRA daqui do Pará. Exato. E ele veio. E a sua mãe, seu João, quis vir? Minha mãe é aquela pessoa leiga, né? Daquela época, o que o marido dissesse é linha, né? Até hoje ainda, assim, mas hoje, né? Sim, mas aí minha mãe veio acompanhando nós, que nem nós todos viemos acompanhando meu pai. A senhora estava com 20 anos e seus irmãos estavam com que idade? A minha irmã tinha uns 18, meu irmão tinha 23. O senhor fala que não veio achando muito bom, né? Não achando muito bom assim, porque o jovem sair de um lugar praticamente mais desenvolvido para vir para um lugar mais arcaico, mais atrasado, a gente sente muito, né? Por exemplo, naquela época, com 20 anos, você tem sua namorada lá, entre outros, e deixá-lo ir vir, né? Esse tipo de coisa aí. Mas hoje eu sou feliz por isso. Mas quando o seu pai falou para vocês lá que ele vinha, que vocês iam vir para cá, vocês já tinham ouvido falar alguma coisa sobre a Amazônia? Vocês, filhos, a mãe, ou não tinham ouvido falar? Foi o que ele passou para vocês? Como é que foi essa notícia para vocês? Não, a informação mais era dele. Ele informava pra gente do que era e a gente começou a se ligar. Mas quando ele falou, vocês já não acharam bom? Não. Já. A mãe também. Geralmente a gente põe na parede um pouco, mas vem pra, né? Porque a gente vem para um lugar desconhecido, floresta. E quando o senhor chega aqui, que marca o seu lote, e que atividade que vocês foram se dedicar? O que vocês foram produzir? Em 1974 a gente chegou na vicinal lá, o que a gente ia plantar? As plantas que para se alimentar, no caso, arroz. Fizemos uma pequena roça, naquele tempo com grande dificuldade de cortar de machado, né? E não queimava porque chovia mais do que hoje. A gente chegou numa data meio atrasada em outubro. E plantamos arroz, mandioca, milho, pequena quantidade, mas plantamos para sobreviver. Não sobrava um pouco para vender em algum lugar? O primeiro ano não, a partir do segundo ano nós fizemos uma safra mais ou menos equilibrada que já deu uma melhorada boa. E onde é que o senhor vendia isso? Naquela época acho que já existia a Cibrazen, né? Os silos da Cibrazen aqui em Európolis. Parece que já existia, não sei se foi já no outro ano, já existia a Cibrazen. Bom, e o senhor já veio com 20 anos, então o senhor teve algum estudo lá em São Paulo, eu imagino, né? Aqui foi possível o senhor dar sequência a algum tipo de estudo? O senhor, seus irmãos, tiveram acesso fácil à escola? Como é que foi isso? Aí você bateu numa tecla difícil naquela época, né? Naquela época eu tenho uma 7ª série e ficou naquilo, porque aqui não tinha jeito, nem pra gente. Ela começava aquelas escolinhas pequenas no interior, lá na comunidade, para dar aula, mas a gente não tinha estudo não tinha, era super atrasado naquela época, né? Enorme dificuldade.
Quais foram assim, as principais dificuldades assim, que o senhor lembra da época, um rapaz de 20 anos chegar nesse lote, assim, quais foram as suas A maior dificuldade era o acesso, né? A gente parava na Transamazônica e entrava para dentro da vicinal com a máquina nas costas de pé, que nem eu disse no início da entrevista, pulando madeiras, né? E levando tudo nas costas. E alimentação, né? Para se alimentar naquele tempo. Só a gente que passou, principalmente a nossa família, que eu não tenho vergonha de dizer aqui, que nós viemos sem recurso. Teve outras pessoas que às vezes veio e sofreu muito, mas trouxe uma pequena recurso. E nós não trouxemos recurso. Passamos muita necessidade. Nós escapamos aqui para ser bem sincero, não tenho vergonha de dizer não. Hoje, porque eu estou mais equilibrado, não vou ter vergonha do meu passado. A gente escapou comendo batata doce, que plantava muito naquele tempo e produzia muito. Pescado, né? A traíra, ou sei lá como é que chama, peixe. Eu juntava uma coisa com outra, e com um pequeno recurso que a gente tinha, comprava um arrozinho e sobrevivia com esses recursos. Para mim, existe dois tipos de fome. Aquela fome que é fome total e aquela meia fome que você come aquilo porque só tem aquilo. Não come aquilo que você queria comer, se alimentar com outra coisa. Então foi um sofrimento. E a diversão também eu senti para mim, porque eu era jovem, né? Entre eles e meus amigos, era muito sofrido, não tinha diversão nenhuma naquele tempo, não tinha futebol, não tinha nada. Dali é que foi criado algum princípio nessa área. E outra coisa também, né? A gente não deixa de esquecer a saúde. A saúde hoje não é especial, mas naquele tempo era muito precária, né? Eu perdi a minha mãe aqui, eu digo que foi por falta de recursos. Ela não era tão velha, foi para a cidade aí, morreu, mas sem recursos. Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sobre a sua mãe? O que aconteceu com ela? Se você se sentiu à vontade, claro. Sim, claro, tranquilo. A minha mãe, ela foi detectado para mim que ela tinha eczema pulmonar. Não é muita coisa, mas não é coisa pouca também, para o pouco recurso que tinha na época. E a gente perdeu a mãe da gente aqui e foi um sofrimento muito grande ser jovem, chegar num lugar desconhecido, perder logo de topo a sua mãe, né? Ficar só seu pai responsável pelo grupo. Não foi fácil não. E a gente, entre tantos outros, a gente teve essa dificuldade muito grande na época. E como era, seu João, a relação da sua família com os vizinhos dos outros lotes? Vocês se ajudavam, se conheciam? Olha, graças a Deus, na época, parece que a união, hoje é bacana, mas naquele tempo a união era muito maior. A união naquele tempo é muito grande, né? Nós somos de uma época que, se você matar um porquinho, o vizinho leva um pedacinho lá para o vizinho da esquerda, o vizinho para a direita. Esse tipo de coisa, essa parceria tinha muito, né? Se o seu arroz chega primeiro, você empresta um saco para o vizinho e vice-versa. E assim entre outros, né? É uma parceria muito grande entre os trabalhadores principalmente da nossa comunidade. Seu João, o senhor veio de uma migração, digamos assim, paulista, né? Exato. Que é mais rara aqui na Amazônia, né? Exatamente. Vieram muitos gaúchos, muitos cearenses, né? Muitas pessoas vindas do Nordeste. O senhor encontrou com outros paulistas aqui? Pelo que o senhor está dizendo, então, não foi difícil estabelecer relações de amizade e de colaboração com os vizinhos, né? O senhor chegou a encontrar com os paulistas? Eu, por exemplo, só trazendo um pouquinho atrás, eu sou santista. Para achar um santista no meu meio é difícil. E paulista naquela época, para achar um também, não é muito fácil, não. É difícil porque veio pouca gente de São Paulo. Era coisa encontrava, mas coisa rara. E o senhor manteve contato com a sua família lá de Santos? São Paulo. São Paulo. São Paulo. A gente manteve o contato com uma dificuldade enorme. Até hoje tem uma lenda de brincadeira com minha família. E a gente saía de lá, de dentro da vicinal, para ir vir buscar aquele tempo sabe que era carta, né? Vinha pelo correio, e o correio entregava às vezes na boca da vicinal, ou o vizinho trazia. A gente vinha de lá da vicinal para buscar uma carta de comunicação da família lá, para ler a carta, redigir outra, para mandar de volta. Era uma dificuldade total na época.
O senhor voltou para São Paulo algumas vezes para visitar a família? Ou vieram pessoas de lá para cá para visitar também? Sim, não, aí não. Eu, com uns 3 anos, eu fui em São Paulo fazer uma visita numa irmã, essa irmã que eu disse no início, eu fui fazer uma visita a ela lá. Fiquei uns 15 dias para lá, retornei para cá. Depois, com um determinado tempo, foi que ela veio aqui nos visitar. Ainda mantém contato? Mantenho. Quando foi que o senhor, eu fico sempre lembrando que o senhor falou que veio não achando muito bom. Quando foi o momento que o senhor se sentiu à vontade aqui? Que o senhor falou, não, o senhor notou que agora eu me sinto bem de estar aqui. O senhor lembra em que época foi? Que começou a se sentir melhor aqui? Ali por volta de 76, a gente se familiarizou entre a comunidade, a gente passou a ser liderança, né? Presidente de clube de futebol, catequista, que eu devo a amigos que me trouxe para o meio. E surgiu o futebol, o campinho, e através daí a gente se familiarizar com o vizinho, a gente começou a tomar gosto e produzir mais, né? E adquirir um recursozinho que faz também a gente ficar satisfeito, é ter o recurso para se manter. Dessa época para cá a gente... Você falou do futebol. A sua comunidade construiu o campo de futebol? De enxadão, enxada, facão. O resto a gente arrancou nos pés mesmo. Um pequeno campo era uma grande diversão para nós. E tinha contato com outras comunidades dos outros quilômetros? Naquele tempo era um baile, né? A gente ia de pé, né, para as comunidades, era sofrido, mas ainda me dá saudade ainda da época, né? É coisa ruim que a gente diz que parecia ruim, mas hoje dá saudade. A gente ia de pé para a esquerda, para a direita, para qualquer sentido Altamira, sentido Itaituba. Todos os anos tem aquelas comunidades que nem a gente formou, outros também formaram. E a gente ia brincar e ficava à vontade. O senhor é bom de bola? Em brincadeira, bola de arroz para comer. Não, entre os ruins, eu não era dos piores, né? Dava de brincar. E o senhor veio jovem, né? Como o senhor já falou, sentiu saudade daquela agitação, Exato. dos seus amigos. E aqui, para a juventude, tinha festa, baile? Vocês se organizaram de alguma maneira nesse sentido? Justamente, do jeito que eu disse que foi criando o campo de futebol e outras, também tinha as festas, né? As festas muito legal. Você vê que só na essa vicinal, era uma vicinal, eu lembro que a gente tinha 20 clubes de pequenos, de baile à noite, era divertido. Como foi que o senhor conheceu a sua esposa? A minha esposa, aí já vai mais longe um pouquinho. A minha esposa é do Rio Grande do Sul, ela é gaúcha, e justamente trazendo um pouquinho atrás que a gente tinha comunidade, rezava, por exemplo, você está doente lá na sua casa, aqui também de fazer uma visita, rezar um terço, para animar as pessoas, e a gente, entre os catequistas, que não éramos acho que 4 ou 5, e a gente ia rezar os terços. E a gente veio na faixa. A faixa que eu quero dizer é a Transamazônica. Eu morava no vicinal, vinha na faixa. Rezar. E lá foi fazer uma visita na avó da minha esposa. Aí eu lá, a gente, assim, aí, aquela menina lá no terreiro, varrendo o terreiro com uma vassourinha, limpando, né? Eu bati o olho assim... Se aquela garota ali parece que me serve. A gente carente de ter uma companheira, né? Aí, comunicação rara, isso foi. Aí eu fui para casa, a gente retornou para casa. E lá eu redigi um pequeno bilhete, uma cartinha, né? E mandei para um amigo meu entregar para ela com mais ou menos uns 15 dias. Eu obtive a resposta de um sim. Para minha felicidade, nós vivemos até hoje. O senhor lembra qual ano que foi? Acho que foi em 76. Você ainda tem essa cartinha? Eu não sei se ela tem, aí eu ver com ela. Ela pode ter guardado, é importante essa cartinha, né? Então o senhor casou rápido, não foi? Foi rápido. Foi rápido. Chegou aqui 2 anos depois já estava casado. Foi, muito ligeiro, né? Fazer o que naquele tempo, né? O namoro era muito... Aí o senhor conseguiu algum lote depois disso? O senhor teve seu próprio lote? Sim. Dentro da própria vicinal, meu pai aconselhou a gente que seria bom que a gente tirasse um lote. Eu acho que ele estava correto, né? Que a gente ia prosperar a família e cada um tem seu terreno. A gente tirou um lote um pouco para frente da vicinal. Quando você fala assim em tirar um lote, era simplesmente chegar percorrer a vicinal e demarcar
pedaço de terra para o senhor, Pública. ou para quem quisesse. Como é que é? Era mais ou menos assim, só que esse meu já é aquela coisa que você, por exemplo, o vizinho tirou e o vizinho desistiu, a gente dava uma pequena cifra pelo trabalhozinho que ele fez lá e a gente, até esse lote foi titulado no meu nome, assim, funciona. E o INCRA passava para regularizar, né? Exato, dava o título. Bom, o senhor conheceu sua esposa, logo casou. Seus filhos se dedicam à mesma atividade do senhor ou eles escolheram outra profissão? Na época meus filhos eram pequenos e a gente veio para cá, que eles estudaram um pouco mais do que eu aqui e a gente começou com outra atividade e eles atuam nessa outra atividade. Eu tenho um filho que ele trabalha igual eu, mas na atividade agrícola. O homem, o único homem que eu tenho. Você tem quantos filhos? Eu tenho 5 filhos, 4 mulheres e um garoto, um rapaz, todos já demais. E todos eles hoje estão ligados à atividade comercial. E apenas um está à atividade agrícola. Divide, né? Divide. Todos dividem um pouco, entre outros, Então, entre os dois. Então aquilo que o seu pai veio fazer aqui, depois passou para o senhor, tem uma continuidade com seus filhos? Tem sequência, nós temos nosso lote, nós produzimos alguma coisa. Vocês produzem o que hoje? A gente faz o plantio de subsistência, pouca, mas a gente está mais hoje na área de pecuária. Pecuária, perfeito. Bom, o senhor falou que enfrentou muitas dificuldades, né? E ao enfrentar essas dificuldades, vocês também tinham muitas relações de solidariedade. Como é que foi que vocês se organizaram para reivindicar melhorias? Como é que foi? Vocês tiveram uma aproximação com o sindicato? Como é que vocês lutaram para ter uma vida melhor? Naquela época, quase todas as famílias quase todas não, uma grande maioria da família do interior, da agricultura, ela é filiada em algum sindicato rural. Nós éramos uma dessas pessoas, pela qual a gente deve muito a eles, a nós mesmo, que é o próprio sindicato formado, que reivindicava alguma coisa no carro de estrada, entre tantas outras coisas, ajudou muito a gente. Tem alguma liderança assim que o senhor destaca nesse processo de lutas para melhoria aqui na região? Tem alguma pessoa assim que uma referência? Não deixa de não ter, né? Porque a gente lembrando mais ou menos, a gente lembra do Avelino Ganzi, Valdir Ganzi, Ailton Faleiro. Ailton Faleiro, assisti muitas reuniões com ele. Iro Martini, Manuel Vieira, todas essas pessoas fez parte. Se não me foge outros, perdoe. Nossa, Pode, claro. o senhor falou que seus filhos nasceram lá, né, no seu lote, pequenos. Eles tinham escola lá? Na comunidade de vocês tinha essa escola? Até a quarta série tinha. Depois a gente tinha que ir para atingir um pouco mais, um teto mais alto, tinha que se deslocar para... E essa escola foi criada pela comunidade ou foi o INCRA ou alguém do governo que mandou para lá a escola? Essas escolas na época, geralmente, quase todas foi feito pelos próprios colonos, né? Colono que tirava as madeiras, chama de cavaco, né? Tabinha para fazer a cobertura, ou de palha, tipo coisa assim. Era assim que eram feitas as escolas naquele tempo. O senhor falou que o senhor foi visitar a avó da sua esposa, né? Exato. Que ia ser sua esposa. No caso, a avó da sua esposa, ela veio para cá junto com quem, né? Porque ela também então veio do sul, a família da sua esposa. A minha avó da minha esposa, ela era uma senhora mãe de uns 10 filhos, quase todos se deslocaram para cá, era segmento lá na Transamazônica ali. Ela tinha uns 8 ou 10 filhos. Os filhos vieram primeiro, então, foi isso? Esses filhos, eles vieram tudo numa época só, a mãe da minha esposa, que era filha da avó, e assim os senhores todos. Um ano só. E ela veio junto. A família toda, Aí né? veio o pai, a mãe e os 10 Exato. filhos. Eles já vieram de avião na época.
Eles vieram em 73, nós viemos em 74. O senhor falou que o senhor foi filiado ao sindicato durante algum tempo, né? O senhor Sim. ainda permanece? Eu sou filiado, não ativo, mas sou. Ainda é filiado. O senhor, tem algum motivo pelo qual o senhor se afastou mais? É o meio, né? Geralmente a gente não atua muito no meio rural, às vezes não está muito ativo. O senhor, em algum momento de sua entrevista, o senhor mencionou também a catequese, né? A vida religiosa. Como é que o senhor começou a fazer parte desses grupos de catequese? Naquela época era muito carente, pessoas para ajudar na comunidade, né? A gente foi convidado para uma amiga e primeira vez a gente fez um curso em Santarém. Eu era muito leigo na época e não sabia muito de religião. A gente fez primeiro um curso no seminário de Santarém e aí a gente começou a engatilhar alguma coisa para ajudar a comunidade. E nesse aí eu trabalhei uns 8 anos. O que veio primeiro? Foi a sua ligação com a catequese, com a atividade religiosa, ou o sindicato, ou foram as duas coisas juntas? Como é que foi? Foi quase paralelo, mas a religiosa foi primeiro. Foi primeiro. E também há algum líder religioso que o senhor teve mais contato, que foi alguma referência por aqui? O senhor se lembra? Você fala do líder de um teto maior, um padre, uma coisa assim? Isso. Né? Sim, tem. Já partiram, mas tem o Frei Rainério, o Frei Pedro. Tantos outros que passaram na vida da gente que me foge agora. Tem tantos. Foi muitos. Bom, então, o senhor, como disse, né, veio para cá com seu pai, seus irmãos, né, parte da família. Vieram com poucos recursos. Hoje, depois o senhor tirou seu lote, os seus filhos também se dedicam aí à pecuária, como o senhor disse. Hoje, o senhor considera que valeu a pena essa vinda para cá? Em cima da pergunta, eu retiro aquela má vontade que eu tinha de vir. Hoje eu já estou satisfeito. Tá? Né? Graças a Deus. Acho que tantos outros que vieram também, acho que já dá para dizer que está satisfeito. Suas principais atividades hoje em dia são o quê? O senhor ainda mantém o vínculo com o seu lote, que o senhor tirou desde o princípio, ou o senhor vendeu? Como é que foi isso? Não, do princípio não, eu já tenho outros. O senhor não tem mais o primeiro? Não. Você passou pra frente. Quanto tempo o senhor ficou assim, no primeiro lote? O senhor e sua esposa no começo? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Nós tivemos ele ainda no passado, mas sem fazer trabalho nele. 10 anos na atividade. Ficamos lá, nesse lote. Hoje o senhor também é comerciante, né? Exato. Foi uma transição, foi uma mudança? Ou o senhor continua fazendo as duas coisas? Foi mais uma atividade que o senhor incorporou? Ou o senhor deixou o lote e foi para o comércio? Como é que é? Como eu disse, é a dificuldade que eu disse no início da gente nesse lote, sem recurso. E eu trouxe minha esposa é professora, aposentada hoje. Ela veio para cá dar aula e eu tive que caçar um outro tipo de atividade para mim, né, para incorporar a minha renda. E aí que eu comecei com pequenos trabalho ambulante em rua. Eu tinha um carrinho de vender pipoca, salada de fruta, etc. E dali foi que eu tomei pé de alguma coisa e a minha renda foi melhorando. Hoje eu tenho um comércio. E quando a Transamazônica foi aberta, né, ela fez parte de um projeto do governo, governo federal, né, dos militares na época, que eles pensavam em desenvolver a região amazônica, né, com a abertura da Transamazônica. Exato. Como é que o senhor vê esse processo, assim, esse desenvolvimento? O senhor acha que o que eles pretendiam como desenvolvimento, o senhor acha que ocorreu? O que o senhor pensa sobre isso?
foi um desenvolvimento, eu não sei se eles pensaram bem, mas eu acho que deixou a desejar em muito sentido. Para mim foi uma coisa assim, na época, de trazer nós e deixar aqui dentro de uma floresta e tampar as cabeceiras para nós. Na época foi só sofrimento aqui. Faltou muita coisa para nós aqui, né? Na época aqui. Foi um atraso total. Como eu disse no início, deixou a desejar. O presidente Médici chegou a visitar Rurópolis, né? O senhor estava aqui quando ele visitou? Eu não sei se prazer, eu tive o prazer de ter bem próximo dele, quando ele veio inaugurar Rurópolis. Na época, inaugurar Rurópolis, o que tinha em Rurópolis? Inaugurar um bar, uma agência do Basla, uma serraria aqui, grande serraria, a Cibrazen, que é o silos das cereais, né? E a Cobal, que é comércio. Uhum. E o senhor teve contato bem próximo dele? Nós estivemos próximos, né? Me parece que quando ele veio, ele não chegou a discursar para a população, né? Acho que ele se atrasou muito e as pessoas estavam esperando ele há muito tempo e houve aí parece que as pessoas não quiseram esperar mais por tanto tempo, algumas foram embora. O senhor pode falar um pouco sobre esse dia especificamente, né, da vinda do Médici aqui? O que aconteceu? Como é que foi? Olha, do atraso dele que a pessoa foi se dispersando é real. Agora, eu mesmo não sabia que a gente naquele tempo leigo de tudo, não sabia se ele estava atrasado ou não estava. Eu sei que o pessoal se dispersou, mas a gente foi embora. E naquele tempo teve um grande churrasco aqui, né? Acho que o pessoal ficou mais, sei lá. E ele teve um determinado tempo aí, rapidamente, e inaugurou essas 3, 4 coisas aí e foi embora. Naquela época, você sabe que foi feito um aeroporto só para receber o presidente, né? Aquele hotel ali, hoje foi especificamente para receber o Médici. Claro que teria que ter mesmo, né? Especificamente para receber, por isso que ele hoje é um símbolo ali, aquele hotel. Rurópolis é uma cidade pequena que já teve visita de 2 presidentes, né? Médici e o Figueiredo. Uhum. Na ocasião da vinda do Figueiredo, o senhor também estava aqui? Estava. E o senhor também foi ao encontro dele? Nessa época eu não fui. O do Médici foi porque foi uma inauguração específica, né, da cidade. E que a gente veio porque foi puxado o pessoal para a cidade. Né? E as pessoas vieram para receber o Médici? Isso. E isso foi um momento especial para o senhor, estar próximo do presidente? O senhor guarda isso como uma boa lembrança de sua biografia? Não deixa de não ser, né? Porque a gente leigo, receber a presença de um presidente na comunidade da gente, a minha biografia enriqueceu, né? Uhum. Mas o senhor tem crítica também em relação a isso? Porque o senhor falou que, digamos assim, eles não deram assistência necessária. O governo federal abriu aí a estrada, incentivou a migração, né? Então vocês chegaram e não tiveram tanto apoio, né? Então, apesar do senhor relatar que achou importante estar próximo ao presidente, mas o senhor também tem crítica em relação à forma como o governo... Queira ou não queira, as críticas são maiores, né? Que o que fizeram com a gente aqui, deixar a gente dentro de uma floresta aí quase sem assistência, sabendo eles que o lugar é carente quase de tudo, né? Para deixar a gente aí com pouco recurso, um sofrimento total. Acho que faltou muito, deixou a desejar, sim. Enquanto isso, nos noticiários que saíam lá para fora, pro sul-sudeste, era de que a região estava sendo desenvolvida, né? No mesmo período que vocês estavam sofrendo aqui né, a região estava... vocês estavam sofrendo, mas para fora passava essa imagem de que a Amazônia estava sendo desenvolvida pelo governo militar, né? Para quem vivia aqui, não via muito esse desenvolvimento, não, né? Antes da gente encaminhar para o fim, que a gente sabe que o senhor está com um tempo bem curto, né? Sim, mas pode ficar à vontade. O senhor falou que se envolveu na catequese, com o sindicato, pelo que o senhor está nos narrando, era uma época de muita dificuldade, né? Exato. Em algum momento, o senhor sentiu
se sentiu perseguido ou com problemas com o exército, por exemplo, ou com outros vizinhos, por conta das suas críticas em relação à falta de assistência? No meio dessas grandes comunidades aí tem os pró e os contra, né? Claro que sempre existia o embate, né? Embate de discurso, de discussão. Sempre tinha. Eu mesmo, pessoalmente, não fui perseguido não, mas conheci muitos amigos que foram, né? Porque, que eu estou dizendo, surgiu essa grande dificuldade nas comunidades, sim. Quem amigo do senhor que foi perseguido, por exemplo? Sindicalista? Sindicalista ou não? Ou não, né? É. O que ele sofreu? Rapaz, eu não me lembro aqui. Pra mim. Não tem problema, não tem problema. Então, seu João, 50 anos da Transamazônica. Esse ano completa, né? Sim, E grande parte dessa história o senhor fez parte dela, né? Exatamente. Eu estava com ela. exato. Nas dificuldades, passando muita dificuldade em família, mas aqui o senhor construiu sua família, construiu também sua própria história, né? Hoje, tantos anos depois, o que a Transamazônica representa na sua história? A Transamazônica representa na minha história tudo. Tudo, né? Porque é aqui que eu queria ter meu berço, eu queria minha família, desenvolvi alguma coisa aqui na Transamazônica, mesmo às vezes no início sem querer, como eu disse, mas hoje representa tudo, a minha família, o pouco ou muito, eduquei meus filhos aqui, consegui meus amigos aqui, tenho tanto tempo aqui, muitos amigos, vixe, é uma história incrível para mim. Lógico, a Transamazônica hoje mudou muito Mudou em relação ao que era lá atrás, né? E continua mudando. Olhando para o que o senhor está vivenciando no hoje, o que o senhor acha que vai acontecer na Transamazônica daqui a 50 anos? Né? O que o senhor pensa sobre esse futuro da Transamazônica? Olha, talvez os meus filhos, que são novos, meus netos, vão ver coisa que talvez eu não vi, ou de bom e também de ruim, pelo desbravamento enorme que a gente vê na Transamazônica, sem desenfreado, né? Principalmente nesses últimos anos, né? Parece que as coisas estão meio soltas. E eu temo por isso, dessa juventude sofrer mais do que nós sofremos nesse sentido. Ok? Obrigada, seu João. Muito obrigada. Por nada. Muito obrigada. Seu João, Por tem nada. mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Porque às vezes... Deixar um recado. Às vezes a gente faz uma série de perguntas, né? Coisas que nós gostaríamos do senhor, mas às vezes o senhor quer falar sobre uma coisa que nós não perguntamos, o senhor quer deixar uma última mensagem, fazer um comentário? Olha, a minha mensagem aqui agora é só de agradecimento por ter recebido essa equipe aqui, muitas vezes, para mim expor aquilo do meu conhecimento. Claro que faltou muita coisa, de supetão assim, muitas vezes a gente não planejou, não se preparou para outras coisas que a gente devia divulgar. Mas sou muito grato por isso, por ter minha família aqui, por morar nesse local, e ter meus amigos e tantos outros, e viver minha vida tranquilo. Graças a Deus por isso, estou muito grato. Obrigado.